Da glória à desgraça, assim um crítico descreveu a trajetória de Dustin Hoffman após as chocantes acusações que surgiram em 2017. Agora, aos 87 anos, o ator, duas vezes vencedor do Oscar, é quase irreconhecível nas ruas de Nova York, escondido atrás de óculos escuros e roupas casuais. Mas enquanto o mundo se concentra em sua transformação física, a verdadeira história é mais sombria. Como um dos maiores atores do cinema, perdeu sua reputação, seu poder e o respeito de uma indústria que um dia dominou. Dustin Hoffman nasceu em 8 de agosto de 1937 em Los Angeles. Nascido em Los Angeles, Califórnia, sua família não era rica nem tinha ligações com o glamour de Hollywood. Seu pai, Harry Hoffman, trabalhava na Columbia Pictures como supervisor de adereços, mas perdeu o emprego durante a Grande Depressão. Depois disso, vendeu móveis para sustentar a família. A mãe de Dustin, Lily, adorava na ideia do mundo do entretenimento, mas nunca teve a chance de seguir esse sonho. Desde jovem, a vida de Dustin foi repleta de desafios. Ele não conseguia falar até os 3 anos de idade, o que preocupava seus pais. Até mesmo fisicamente, ele era mais lento para se desenvolver. Dustin se desenvolveu mais do que a maioria das crianças. Sua família se mudava muito e não tinha muito dinheiro, o que fazia com que ele se sentisse deslocado em lugar nenhum. Ele era pequeno para a idade, usava aparelho nos dentes e lutava contra uma acne terrível. Na adolescência, ele também não se saía bem na escola, o que o fazia se sentir ainda mais fora de lugar, principalmente porque seu irmão mais velho, Ron, era tão bem-sucedido academicamente. Para lidar com tudo isso, Dustin recorreu ao humor. Ele fazia piadas para chamar a atenção e obter a aprovação dos outros, mesmo que isso significasse zombar de si mesmo. Seus pais queriam que ele tivesse um talento, então decidiram que ele deveria se tornar um pianista de concertos. Naquela época, isso era algo muito importante para famílias judias, e Dustin brincou mais tarde que ser pianista era como o sonho máximo de seus pais, mas a música não o empolgava. Depois do ensino médio, Dustin foi para o Santa Monica City College estudar música, mas também não se saiu bem lá. Suas notas eram péssimas e ele desistiu depois de apenas um ano. Por acaso, ele se inscreveu em uma aula de teatro porque alguém o havia indicado. Disseram-lhe que não se podia falhar na atuação, que aquela decisão aleatória mudaria tudo. Em 1958, aos 21 anos, Dustin deixou Los Angeles e mudou-se para Nova York para se tornar ator. Tinha apenas $50 no bolso e nenhum plano concreto. Alugou um apartamento barato com outros atores em busca de sucesso, incluindo Gene Hackman e Robert Duvall, que mais tarde também se tornariam famosos. A vida em Nova York era difícil. Dustin trabalhou em todo o tipo de empregos temporários para sobreviver. Foi garçom, vendedor de brinquedos, gerente na Macy's, datilógrafo e até trabalhou em um. Dustin foi demitido do seu emprego de garçom no Instituto Psiquiátrico porque passava muito tempo ouvindo música na boate onde trabalhava. Ele nunca desistiu de atuar, estudou em escolas de teatro, deu aulas para crianças no Harlem e até dirigiu peças de teatro de pequeno porte. Fez 5 testes para o prestigiado Actors Studio antes de finalmente ser aceito, mas mesmo com todo esse esforço, enfrentou rejeições constantes. Seu primeiro papel no teatro em Nova York não foi remunerado. Ele mal tinha dinheiro para sobreviver e precisou recorrer ao seguro-desemprego. Apesar de ter dificuldades para se sustentar, ele se recusou a desistir. Sua grande chance finalmente chegou em 1967, quando foi escalado para o filme A Primeira Noite de um Homem. Dustin tinha 29 anos e ainda era um ator em busca de reconhecimento. O papel de Benjamin Braddock era destinado a um ator alto e bonito como Robert Redford. Com sua baixa estatura e aparência incomum, Dustin não parecia a escolha certa. Na verdade, ele achava que era tão inadequado para o papel que tentou sabotar sua audição de propósito. Mas o diretor Mike Nichols viu algo especial em Dustin Nichols. Disseram-lhe que ele era judeu por dentro e acreditaram que ele era perfeito para o papel. Filmar A Primeira Noite de um Homem não foi fácil. Dustin, aos 29 anos, teve que interpretar um jovem de 21 e sua colega de elenco Annie Boft, que interpretava a assassina Sarah Robinson, era apenas 6 anos mais velha que ele. Algumas pessoas duvidaram de Dustin no início. Uma colega de elenco chegou a dizer que ele parecia muito pequeno durante as cenas juntos. Mas quando o filme foi lançado, foi um enorme sucesso. O público adorou a interpretação de Dustin do desajeitado e confuso Benjamin Braddock. O filme arrecadou mais de $100 milhões
e se tornou o filme de maior bilheteria de 1967. Dustin recebeu uma indicação ao Oscar e sua carreira finalmente decolou, mesmo tendo recebido apenas 220 mil pelo papel. Isso mudou sua vida para sempre. O sucesso de Dustin em A Primeira Noite de um Homem mudou a forma como Hollywood via os galãs. Antes dele, as estrelas geralmente eram altas, bonitas e se encaixavam na imagem clássica de galã. Dustin não se encaixava nesse perfil, mas o público adorou sua profundidade emocional e o personagem com o qual se identificava. A carreira de ator de Dustin Hoffman é repleta de trabalho árduo e talento incrível. E grandes riscos. Ele ganhou seu primeiro Oscar em 14 de abril de 1980 por Kramer vs. Kramer. No filme, interpretou Ted Kramer, um pai que aprende a cuidar do filho após o divórcio. As filmagens foram intensas e duraram 79 dias. Hoffman queria que o personagem parecesse real, então pediu mudanças no roteiro. Ele chegou a quebrar uma taça de vinho durante as filmagens para fazer seu jovem colega de elenco, Justin Henry, chorar em uma cena emocionante. Sua atuação foi crua e emotiva, mostrando a jornada de Ted, de um trabalhador ocupado a um pai carinhoso. O pai de David Hoffman ganhou seu segundo Oscar em 29 de março de 1989 por Rain Man, no qual interpretou Raymond Babbitt, um autista com habilidades excepcionais. Hoffman dedicou centenas de horas ao estudo do autismo, visitando hospitais, conversando com famílias e estudando a história de Kim Peek, que inspirou o personagem. Ele chegou a memorizar partes da lista telefônica e permaneceu no personagem mesmo após o término das filmagens, vestindo as roupas de Raymond por 12 semanas. Sua dedicação contribuiu para que o filme conscientizasse mais pessoas sobre o autismo. Aprender sobre a condição por causa do filme. A capacidade de Hoffman de interpretar papéis muito diferentes é incrível. Em Perdidos na Noite, Midnight Cowboy, ele interpretou Hat Sorrido, um vigarista doente e em dificuldades. Para atuar no papel, ele colocou pedras nos sapatos para mancar e perdeu peso comendo apenas biscoitos e queijo cottage. Ele também viveu nas ruas por semanas para sentir o que seu personagem estava passando. A famosa frase, "Estou andando aqui", foi algo que ele gritou quando um táxi de verdade quase o atropelou durante as filmagens, tornando a cena inesquecível. Em Tootsie Hoffman, na direção oposta, ele interpretou Dorothy Michaels, uma mulher, e passava horas todos os dias se maquiando para parecer convincente. Ele praticava falar com uma voz mais suave e até foi à escola da filha vestido de Dorothy para ver se as pessoas acreditavam. E acreditaram. Interpretar Dorothy mudou a visão de Hoffman sobre as mulheres. Ele disse mais tarde que isso o fez perceber como os padrões de beleza eram injustos e como ele havia julgado as mulheres no passado. Hoffman trabalhou com alguns dos melhores diretores e atores em A Primeira Noite de um Homem. Mike Nichols o pressionou bastante fazendo-o filmar. A mesma cena repetida várias vezes em Marathon Man. Hoffman trabalhou com Laurence Olivier, que não concordava com seu método intenso de atuação. Quando Hoffman ficava acordado por dias para parecer cansado, Olivier lhe disse: "Por que você não tenta simplesmente atuar?" Mesmo com suas diferenças, eles criaram cenas incríveis juntos. O método de atuação de Hoffman é lendário. Para Papon, ele perdeu muito peso e usou correntes de verdade que deixaram cicatrizes durante as filmagens de Marathon Man. Ele ficava acordado por tanto tempo que começou a ver coisas que não eram reais. E as filmagens... Para conseguir o papel em Rain Man, ele aprendeu a contar cartas tão bem que os cassinos o proibiram de entrar durante as filmagens. Mas essa dedicação não foi fácil. Hoffman lutou contra a ansiedade e teve problemas para dormir depois de interpretar Willie Eman em A Morte do Caixeiro Viajante. Ele chegou a se internar em um hospital porque a tristeza do papel o acompanhava. Mesmo com esses desafios, Hoffman acreditava que seu método valia a pena. Ele disse certa vez: "Se você não está disposto a arriscar sua sanidade por um papel, você não é um ator, você é apenas um cara que fica na frente de uma câmera no cinema." Nas décadas de 1990 e 2000, a carreira de Dustin Hoffman mudou. Ele passou de galã a assumir papéis únicos e focados em personagens. Em 11 de dezembro de 1991,
Interpretou o Capitão Gancho no filme Hook, de Steven Spielberg. Esse papel era muito diferente de tudo que ele havia feito antes. O filme arrecadou 300 milhões em todo o mundo, mas alguns críticos não gostaram. Mesmo assim, o público adorou a atuação de Hoffman, pois ele tornou o Capitão Gancho assustador e divertido ao mesmo tempo. Isso marcou o início de uma nova fase em sua carreira. Em 1997, Hoffman estrelou Wag the Dog, uma comédia política que parecia quase realista demais. O filme estreou em 25 de dezembro, apenas algumas semanas antes do escândalo de Monica Lewinsky estourar na vida real. Hoffman interpretou Stanley Motz, um produtor de Hollywood que simula uma guerra para desviar a atenção de um escândalo presidencial. Sua atuação foi tão boa que lhe rendeu sua 7ª indicação ao Oscar. O filme custou 15 milhões para ser produzido, mas arrecadou 64,3 milhões, provando que Hoffman ainda era um grande atrativo para o público. No ano seguinte, em 6 de março de 1998, Hoffman apareceu em Sphere, um filme de ficção científica com Sharon Stone e Samuel L. Jackson. O longa não teve um bom desempenho nas bilheterias, arrecadando apenas 73 milhões em comparação com seu orçamento de 1,1 bilhão. Apesar disso, o papel de Hoffman como o Dr. Norman Goodman, um psicólogo, mostrou sua disposição em experimentar novos gêneros e dar profundidade a histórias incomuns. Em 2004, Hoffman adotou um tom mais leve com a comédia Meet the Fears, lançada em 22 de dezembro, na qual interpretou Bernie Fowler, o pai divertido e excêntrico do personagem de Ben Stiller. O filme foi um enorme sucesso, arrecadando 56,6 milhões em todo o mundo. Apresentou Hoffman a um público mais jovem e mostrou seu lado cômico. A sequência Little Fears estreou em 22 de dezembro de 2010. E embora não tenha recebido elogios da crítica, ainda arrecadou 310 milhões globalmente. Aos 75 anos, Hoffman tentou algo novo, dirigiu um filme chamado Quartet, sobre cantores de ópera aposentados. Estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 9 de setembro de 2012 e foi lançado nos cinemas em 11 de janeiro de 2013. O filme contava com um elenco talentoso, incluindo Maggie Smith, Billy Connolly e Tom Courtenay. Hoffman queria que o filme parecesse real, então usou músicos aposentados como figurantes. A trilha sonora clássica do filme chegou ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Os críticos elogiaram Hoffman por sua direção cuidadosa, e o filme arrecadou os 6,3 milhões com um orçamento de 11 milhões em 2008. Hoffman surpreendeu a todos ao dublar o Mestre Shiu, um professor de artes marciais, sábio porém rabugento, em Kung Fu Panda. O filme foi um enorme sucesso, com uma bilheteria de 31,7 milhões em todo o mundo e uma indicação ao Oscar. Hoffman afirmou que dublar era difícil para ele, mas persistiu. Ele retornou para as sequências em 2011 e 2016, e cada filme arrecadou mais de 500 milhões. A série Kung Fu Panda se tornou um enorme sucesso, e o trabalho de dublagem de Hoffman foi adorado por fãs de todas as idades. Mais recentemente, Hoffman assumiu papéis menores, mas significativos. Em 2017, ele estrelou o filme Meyerowitz, com Adam Sandler e Ben Stiller, lançado na Netflix, que aborda relações familiares. Hoffman interpretou Harold Meyerowitz, um artista aposentado que luta com seu legado. Os críticos disseram que essa foi uma das melhores performances de Hoffman em anos. Em 2018, ele apareceu em um drama policial chamado Into the Labyrinth, onde interpretou um analista criminal resolvendo um caso de sequestro. Em 2023, Hoffman estrelou Sam and Kate, com seu filho Jake Hoffman. O filme era sobre um pai lidando com problemas de saúde e seu relacionamento com o filho. Esse papel permitiu que Hoffman explorasse a dinâmica real entre pai e filho na tela. Nos bastidores das filmagens de Kramer vs. Kramer Hoffman, o filme Kramer, de 1979, foi marcado por tensões chocantes entre Dustin Hoffman e Meryl Streep, logo no primeiro dia de filmagem. Hoffman deu um tapa no rosto de Streep sem aviso prévio antes da primeira cena entre os dois. Ele tinha 42 anos e ela 29. Hoffman, que estava passando por um divórcio conturbado, descontou suas frustrações nela durante as filmagens. Em um momento particularmente perturbador,
Ele sussurrou o nome do noivo de Strip, John Cazale, que havia falecido recentemente pouco antes de uma cena emocionante no tribunal. Ele queria provocar emoções reais e chegou a jogar um objeto no rosto dela. Em outra cena, um copo de vinho perto da cabeça dela, sem que ela o avisasse, quebrou e alguns cacos caíram em seu cabelo. Strip o confrontou calmamente, dizendo: "Da próxima vez que você fizer isso, eu agradeceria se você me avisasse." O comportamento de Hoffman não parou por aí. Ele improvisava falas para surpreender Strip e, às vezes, fazendo comentários grosseiros sobre o corpo dela. No primeiro encontro, ele tocou em seu seio e brincou: "Eu sou o Dustin Hoffman." Apesar de tudo isso, Hoffman era deliberadamente desagradável, mantendo-se profissional e entregando um show. A atuação que lhe rendeu um Oscar anos depois, em 2018, ela chamou as ações de Hoffman de ultrapassadas e disse que elas não eram aceitáveis em nenhum ambiente de trabalho, incluindo um set de filmagem. Durante as filmagens de Tootsie, em 1982, Hoffman entrou em conflito constante com o diretor Sidney Pollack. Os 7 meses de filmagem foram repletos de discussões acaloradas. Hoffman passou anos desenvolvendo o projeto e tinha um controle incomum sobre o filme, o que gerou constantes disputas de poder com Pollack. Hoffman e o roteirista frequentemente reescreviam cenas nos fins de semana, causando atrasos quando um novo roteiro era necessário. As apresentações de roteiros aconteciam às segundas-feiras. Essas mudanças interromperam o cronograma e levaram a intensos confrontos no set. Pollack encontrou uma solução inusitada para o problema. Ele percebeu que era mais fácil trabalhar com Hoffman quando ele estava vestido como sua personagem Dorothy Michaels. Pollack passou a esperar até que Hoffman estivesse completamente caracterizado e maquiado antes de discutir as mudanças. De alguma forma, Dorothy se mostrou mais cooperativa do que o próprio Hoffman. Essa solução alternativa manteve a produção em andamento, mas a tensão pessoal entre Hoffman e Pollack persistiu. A situação durou até o fim das filmagens. Mais tarde, Pollack brincou, dizendo que trocaria seu Oscar para recuperar os 9 meses que passou trabalhando com Hoffman, apesar de todo o caos. Tootsie se tornou um grande sucesso, recebendo 10 indicações ao Oscar. A reputação de Hoffman como exigente o acompanhou ao longo de sua carreira. Seu perfeccionismo é lendário, mas causou problemas em muitos sets de filmagem. Durante Marathon Man, em 1976, Hoffman Son ficou acordado por 3 dias seguidos para que o cansaço de seu personagem parecesse real. Seu colega de elenco, Laurence Olivier, disse-lhe em uma frase que se tornou famosa: Meu caro rapaz, por que você simplesmente não tenta atuar?" A obsessão de Hoffman por detalhes se estendia a tudo, não apenas à sua atuação. Em Tootsie, ele insistiu em 150 testes de elenco ao longo de 2 anos para aperfeiçoar a aparência de seu personagem. Ele frequentemente pressionava por inúmeras repetições, frustrando diretores e atores. Em Kramer vs. Kramer, ele reescreveu partes do roteiro e exigiu longas e exaustivas jornadas de trabalho para que as coisas ficassem exatamente como ele queria. Em A Morte do Caixeiro Viajante, em 1984, seu colega de elenco, John Malkovich, o chamou de impossível de se trabalhar. Ele precisava constantemente de validação e assumia o controle dos ensaios, deixando pouco espaço para os outros, mas muitas pessoas admitem que sua natureza exigente frequentemente leva a performances extraordinárias. No final de 2017, sérias acusações de má conduta sexual contra Dustin Hoffman vieram à tona, chocando Hollywood. Tudo começou em 1º de novembro de 2017, quando a escritora Anagram Hunter publicou uma coluna no The Hollywood Reporter, na qual afirmava ter sido assediada sexualmente por Hoffman quando tinha 17 anos e trabalhava como estagiária de produção no set de A Morte do Caixeiro Viajante. Em 1985, essa primeira acusação abriu caminho para mais histórias e logo em seguida, outras 7 mulheres se apresentaram com alegações semelhantes abrangendo décadas. As acusações variavam de comentários inapropriados a sérias alegações de agressão sexual. Melissa Kerr, recém-formada na faculdade na época,
Alegou que Hoffman a agrediu durante a gravação de áudio para o filme Ishtar de 1987. Outra mulher, identificada apenas como Carolyn, afirmou que Hoffman a agrediu em um estúdio de gravação na mesma época. Corey Thomas, que tinha apenas 16 anos e era amigo de Hoffman, também a acusou. A filha de Hoffman disse que ele se exibiu para ela em um quarto de hotel. Outras mulheres compartilharam histórias de má conduta que remontam a tempos ainda mais antigos. A atriz Catherine Rossiter acusou Hoffman de apalpá-la repetidamente durante a remontagem da peça A Morte do Caixeiro Viajante, na Broadway, em 1983, e sua adaptação para a TV. Uma mulher usando o pseudônimo Pauline alegou que Hoffman se exibiu e se tocou na frente dela em 1973, quando ela tinha apenas 15 anos. Juntas, essas histórias pintaram um quadro perturbador do comportamento de Hoffman ao longo de quase 5 anos. Durante décadas, o volume e a consistência dessas alegações foram impressionantes. Hoffman, conhecido como um dos atores mais respeitados de Hollywood e 2 vezes vencedor do Oscar, tornou-se repentinamente uma das figuras mais proeminentes envolvidas no movimento Me Too. As revelações mudaram significativamente a forma como as pessoas viam sua carreira e legado. Quando as alegações surgiram pela primeira vez, a resposta de Hoffman foi uma mistura de desculpas e negação, o que deixou muitos confusos. Depois que a história de Hunter veio à tona, Hoffman rapidamente divulguei uma declaração dizendo: "Tenho o maior respeito pelas mulheres e me sinto péssimo por qualquer coisa que eu possa ter feito que a tenha colocado em uma situação desconfortável. Lamento, mas isso não reflete quem eu sou." À medida que mais acusações surgiam, Hoffman se tornou mais defensivo durante um painel público em 4 de dezembro de 2017 para o 20º aniversário de Wag the Dog. O moderador John Oliver o confrontou diretamente sobre as alegações e a conversa rapidamente se acalorou. Hoffman argumentou que seu comportamento no set de A Morte do Caixeiro Viajante era apenas parte do processo. Ao tentar justificar suas ações como um produto da cultura da época, dizendo que se passaram 40 anos, ele afirmou não conhecer o contexto, mas sim as pessoas, não os textos escritos. Essa tentativa de explicar suas ações como um produto da época irritou muitos que a interpretaram como uma minimização da gravidade das acusações. Hoffman também alegou que piadas e comentários adultos eram normais em sets de filmagem na década de 1980. Os críticos criticaram duramente essa defesa, considerando-a uma desculpa em vez de um reconhecimento de culpa. À medida que mais mulheres se manifestavam, as respostas de Hoffman aumentavam. Mais discreto, seu advogado emitiu declarações negando algumas das graves acusações, chamando-as de falsidades difamatórias. No entanto, o próprio Hoffman evitou os holofotes, cancelando aparições e evitando entrevistas por muitos anos. O legado de Hoffman foi alterado para sempre por essas revelações. A vida pessoal de Dustin Hoffman tem 2 grandes histórias sobre casamento. Seu primeiro casamento foi com Ann Byrne, em 1969, logo após se tornar uma grande estrela com o filme A Primeira Noite de um Homem. Eles ficaram juntos por 11 anos e Dustin adotou a filha de Ann. Karina e Dustin tiveram uma filha, Jenna, em 1970, mas o casamento não foi fácil. Dustin era muito focado na carreira e o estresse da fama piorou as coisas. Mais tarde, Dustin admitiu ter sido infiel durante esse período. O divórcio em 1980 foi difícil e Anne recebeu uma indenização de até 4,5 milhões, uma quantia considerável na época. Seu segundo casamento foi completamente diferente. Em 1980, Dustin se casou com Lisa Gotan e eles estão juntos há mais de 40 anos. Lisa conheceu Dustin quando tinha apenas 10 anos. Ela contou para a avó, Lisa queria se casar com ele um dia. 12 anos depois, eles se reencontraram e se casaram rapidamente. Juntos tiveram 4 filhos, Jake, Rebecca, Max
e Alexandra. No primeiro encontro, conversaram sobre ter filhos. Lisa queria 6, mas Dustin, que já era pai de 2, disse que 4 eram suficientes. E foi exatamente o que aconteceu. O casamento deles durou porque compartilham os mesmos valores e priorizam a família. Lisa disse certa vez que o objetivo do casamento era estar junto como uma família. Ser pai mudou Dustin de muitas maneiras, inclusive em sua personalidade. Quando fez Kramer vs. Kramer, em 1979, a história de um pai lutando pelo filho era muito próxima do que ele estava passando durante o divórcio. Dustin disse mais tarde que interpretar esse papel o ajudou a se tornar um pai melhor na vida real. Ele percebeu a importância de estar presente para os filhos. Essa conexão entre seu trabalho e sua vida pessoal aconteceu novamente com Rain Man, em 1988. Dustin interpretou um autista com síndrome de Savant no filme e passou um tempo com famílias autistas para se preparar, o que o tornou mais... Dustin era muito atencioso com a criação dos filhos e, curiosamente, seu filho Jake, com apenas 7 anos, fez uma breve aparição no filme, o que pode tê-lo inspirado a se tornar ator mais tarde. Dustin se importava tanto com a família que recusou grandes papéis para estar com eles. Em 1984, ele recusou o papel principal em Os Caça-Fantasmas, porque isso o afastaria dos filhos por muito tempo, mesmo que isso lhe custasse uma grande oportunidade. Ele não se arrependeu de priorizar a família. Dustin também se importava muito com questões políticas. Na década de 1960, ele se manifestou contra a Guerra do Vietnã e participou de protestos, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar sua carreira. Seu trabalho frequentemente refletia suas opiniões. Em Todos os Homens do Presidente, 1976, ele interpretou um jornalista que desvendou o escândalo de Watergate, o que demonstrou a importância de dizer a verdade ao poder. No final da década de 1980, ele se envolveu profundamente com causas ambientais e narrou Corrida para Salvar o Planeta, um dos primeiros grandes documentários sobre mudanças climáticas. Ao longo dos anos, ele apoiou diversas campanhas para proteger o planeta, como lutando contra o desmatamento e a poluição dos oceanos. O ativismo de Dustin às vezes causava problemas. Em 2003, ele criticou a guerra do Iraque, o que desagradou algumas pessoas em Hollywood. Mas Dustin se manteve firme, dizendo que se você vê algo errado, precisa se manifestar. Ele também apoiou os direitos LGBTQIA+, e se manifestou contra o racismo. Mesmo aos 80 anos, ele participou da Marcha das Mulheres em 2017 com sua neta, mostrando que ainda se importava em lutar por justiça. Em 2013, Dustin enfrentou uma batalha muito pessoal. Ele foi diagnosticado com câncer. Inicialmente, ele manteve tudo em segredo. Fez uma cirurgia em um dos melhores hospitais de Nova York e passou por duros tratamentos de radioterapia e quimioterapia. Apesar das dificuldades, Dustin permaneceu determinado e insistiu em dirigir até suas consultas para se sentir normal e independente. Mais tarde, admitiu que estava com medo, mas usou esse medo como motivação para se recuperar. No fim, venceu o câncer, demonstrando a mesma força que sempre teve em sua vida. Dustin Hoffman, o famoso ator amado por filmes como A Primeira Noite de um Homem e A Primeira Noite de um Homem. Rain Man foi visto em público apenas algumas vezes recentemente. Em 18 de setembro de 2024, aos 87 anos, ele foi visto caminhando em Nova York e as pessoas mal o reconheceram. Ele estava muito diferente de si mesmo. Seu visual impecável havia desaparecido. Em vez disso, ele ostentava uma barba por fazer branca, usava um chapéu preto e escondia-se atrás de óculos escuros. Fãs e fotógrafos ficaram surpresos com o quanto ele havia mudado e se perguntavam como seria sua vida agora. O novo visual de Hoffman não se resumia apenas ao seu rosto. Todo o seu estilo parecia ter mudado. Em 1º de outubro de 2024, ele foi visto almoçando com sua esposa Lisa no restaurante Ilbo, em Nova York. Ele não estava vestido com a elegância que as pessoas se lembram dos eventos de tapete vermelho. Em vez disso, usava calça de moletom, um moletom com capuz e um boné de beisebol. Seus cabelos grisalhos estavam mais compridos que o normal, o que o fazia parecer ainda mais diferente. Muitos fãs acharam difícil acreditar que aquele homem casual era o mesmo ator que admiravam há anos. Esses flagras iniciaram discussões
sobre como até mesmo as maiores estrelas mudam com a idade, o que gerou muitos comentários na mídia. Hoffman ficou irreconhecível, mostrando como o tempo pode transformar até os rostos mais familiares. Mesmo com todas as mudanças, Hoffman ainda tem uma presença que chama a atenção. Em 3 de março de 2024, ele fez uma rara aparição na estreia de Kung Fu Panda 4 filme em que dubla o Mestre Shu. Desta vez, ele levou 2 de seus netos, mostrando um lado doce e voltado para a família que os fãs raramente veem. Mesmo aos 87 anos, Hoffman não parou de trabalhar. Na verdade, ele ainda está aceitando projetos empolgantes. O maior deles é Megalópolis, um filme de ficção científica dirigido por Francis Ford Coppola, com estreia prevista para 17 de maio de 2024. Hoffman estrela ao lado de grandes nomes como Adam Driver e Nathalie Emmanuel. A história gira em torno da reconstrução da cidade de Nova York após um grande desastre. Este é um dos primeiros grandes sucessos de bilheteria de Hoffman em anos, e os fãs estão ansiosos para vê-lo no filme. Houve rumores de que Hoffman poderia se aposentar, mas ele continua provando que estão errados. Ele também estrelará um thriller policial chamado Tuner, dirigido por Daniel Rohwer e outro diretor. Filme chamado Luca Mortis, que já está terminado.